Gente amiga, a graça e a paz em nome de Jesus. Tudo bem? É um pouco emocionante, né? Você faz isso comigo, rapaz? Eu tenho 53 anos. Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, em Jeremias capítulo 35. Profeta Jeremias capítulo 35. Você que está aqui, seja sempre bem-vindo. Você que nos acompanha, compartilhe esse culto com seus amigos, irmãos, durante a semana. Eu não vejo a hora esse ano a gente ter os nossos missionários soprando ar frio na gente. Eu não sei se vão ser 8 ou 10 missionários, mas com certeza esses bancos terão muito mais preenchidos em nome de Jesus. Tá ok? Eu pedi ao reverendo Diogo, coloque nas minhas mãos, vamos correr atrás. Vamos ver se daqui para junho a gente resolve isso em nome de Jesus. Tá certo? Vamos ver. E a solução abaixo de Deus está conosco. Então vamos aqui, com certeza. Eu verei algumas de paletó e gravata. Eu verei alguns de paletó e gravata e verei alguns também de casaco com luva, se Deus quiser aqui, tá certo? Jeremias capítulo 35. Meus irmãos, eu vou ler todo o capítulo. Melhor, vou expor todo o capítulo. Mas para ganharmos tempo e produzir mais ainda a transmissão da palavra, leia comigo o verso 13 e 14, que tem o cerne do texto, tem a ideia central do texto. Está assim escrito: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebesse vinho, foram guardadas, pois até ao dia de hoje não beberam. Antes, obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Que história é essa? Que texto é esse? Essa história vai ser confrontada. Primeiro, o texto vai nos mostrar o profeta Jeremias, instigado por Deus, para exortar o povo de Israel a obedecerem ao Senhor. E ele vai usar um exemplo de um grupo que não era 100% judeus, mas estavam 100% entre os judeus, porque esse grupo aqui de Jonadab, os recabitas, vem de uma família muito antiga, muito próxima de Moisés, de Jetro. Esses são parentes de Jetro. Jonadab vai aparecer nos livros de Juízes, no livro de Juízes, capítulo 1, capítulo 4, e vamos identificá-lo como aqueles que são oriundos da família de Jetro. Jetro, o sogro de Moisés. E eles, olho no olho, gente boa, gente amiga, esse texto, quando Jeremias convida estes representantes, eles estão 250 anos cumprindo, obedecendo, honrando a palavra de um pai. 250 anos já se passaram. Quando eles falaram assim, o pai disse: vocês não bebam vinho. E eu vou explorar dizendo que não há nenhum pecado em beber. Desde já, esse texto não nos ensina nada sobre não beber, mas foi um voto que eles fizeram. Disseram: vocês não vão beber vinhos, vocês não vão ter casas construídas, mas vão viver em tendas, e vocês não vão ter plantações de vinha. Ou seja, vocês vão ser nômades. Este é o povo, este é o grupo. E Deus usa esse exemplo histórico conhecido deles, pois eles são relevantes para a fé cristã, porque eles foram abraçados, adotados por Judá. E esse clã passa a viver agora entre os judeus, entre Judá, a tribo de Judá, de onde procede o Messias. Guardadas todas as devidas proporções, nós também fomos adotados pelo descendente da tribo de Judá, Jesus Cristo. Só para instigar um pouco vocês. Pois bem, esse texto está dividido em algumas partes. Veja a primeira parte, por favor, do verso 1 a 5. Fala de um teste. Eu já apresentei a vocês a ideia. Palavras que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles,
leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas. Os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gidalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sob a de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhe disse: bebei vinho. Estão entendendo o texto se apresentando? Jeremias recebe a palavra do Senhor, uma voz do Senhor dizendo: Jeremias, eu vou te ensinar por meio desse exemplo, e vou ensinar ao povo presente e ao povo futuro, que nada adianta me conhecer se não me obedecer. E tem pessoas que obedecem instruções tão abaixo da minha palavra, como se fosse minha palavra. Ele vai usar esse exemplo. E aqui eu vou instigar vocês, motivar vocês a obedeçamos a palavra de Deus e obedeçamos as palavras dos nossos pais. Obedeçamos a lei de Deus, mas também obedeçamos o costume e o respeito à nossa casa. Porque creio que não estaremos tendo conflito, mas teremos convergência em obedecer a palavra de Deus e ter boas instruções na nossa casa. Mesmo que não seja a sua instrução, mas que haja respeito. A minha casa é diferente da sua. Que a palavra de Deus seja o nosso orientador. E cada um, de acordo com a sua cultura, costume, jeito, crie os seus de tal maneira que não haja escândalo e que eles obedeçam a palavra da sua casa e honrem a Deus sobre todas as coisas. Amém. Vamos lá então, gente boa. Aqui é um teste. Esse teste nos mostra que o profeta Jeremias, estou falando de um homem reconhecidamente como profeta da nação. Você já imaginou? Os recabitas, eles tinham todo o conhecimento cultico de Israel. Eles estavam lá vivendo. Eu não estou falando de 2, 3 dias, nem 2, 3 anos. 250 anos já estavam, com certeza, sabiam os detalhes, as minúcias do culto, da convivência. Não eram pessoas estranhas. E também observem que as outras pessoas que não eram da casa deles, como Jeremias, sabiam que eles tinham os costumes, sabiam que eles não tinham o inclinar e o beber e o viver em cidades. Eles sabiam, mas o profeta, sendo usado por Deus, chama eles para vir ao templo, à igreja. E no salão anexo, em um dos pavilhões, em uma das câmaras da igreja, do templo, o profeta disse assim: prepara aí. Chamou a junta diaconal, e a junta diaconal disse: opa, parece que a festa vai ser grande. Porque não só tinha um litro de vinho, nem duas, diz que tinham taças e copos. Ou então essa palavra taça pode ser traduzida facilmente por jarras. Havia jarras e copos. Então eles esperavam uma boa quantidade de gente e, sabe, tem coxinha, tem pastel, tem que tudo, tem uma baita tábua fria e um bom vinho, vai ser uma alegria. Você já imaginou chegar num ambiente desse? Chega lá Mateus num ambiente com Bárbara assim e diz: e aí, hoje promete. Tem até uma adagem nordestina: é hoje que eu só chego amanhã. Então é hoje que eu só chego amanhã. Mas quando viram a situação, eles foram testados, provados e aprovados. Eles disseram: não. E o profeta insiste, Tiago, ele insiste assim: beba. Fizemos para vocês. Que Deus conceda às nossas casas, Alberto, a cultura de temer a Deus sobre todas as coisas, e que os nossos filhos, mesmo longe dos nossos olhos, tenham certeza que farão aquilo que o Senhor o colocou em seus corações. Eles disseram o quê? Veja o verso 5, por favor. Lemos a uma só voz. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheios de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Eu estou dizendo o profeta falando isso, o homem de Deus, velho, dizendo: beba, faça. Porque veja como começa o texto: veio a palavra do Senhor a Jeremias. Olha aqui o grau de autoridade.
Então, se eu creio que veio a palavra de Deus sobre Jeremias, e Jeremias disse tal coisa, e essa ordem então vem de quem? Aí eles disseram, vê comigo o verso 6, por favor. Há uma só voz, podemos ler? Mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Ora, eles estavam cumprindo. Esse texto está, como eu vos falei, há 250 anos dessa ordem. Já tinha passado quantos anos? Se eu pudesse retrotrazer a história do Brasil, eu estava chegando na Revolução de Marquês de Pombal, o pombalismo. Já imaginou, de lá para cá, quantos governos, quantas mudanças históricas já aconteceram aqui? Talvez se perguntar aos meninos, me fala sobre a influência do pombalismo, talvez tenha dificuldade, porque ninguém levou a sério. Mas havia uma geração, havia uma nação que obedecia os ensinamentos dos seus pais. Bem, ninguém vai para o céu, deixa de ir para o céu, se não cumprir o ordenamento dos seus pais. Sim, cumprindo e obedecendo a palavra de Deus. Essa é a diferença. O Senhor vai sacar essa ideia, esse comportamento social presente e vai dizer assim, ora, se eles estão fazendo isso, e isso para eles é importante, e eles honram, e não tem nenhum resultado para a eternidade, e porque vocês que ouvem minha palavra, sabem o ensinamento da minha palavra, quantas vezes eu estou falando com vocês, e vocês não são fiéis a mim, nem me obedecem. O Senhor está usando o profeta, está usando esse extrato social para mostrar a prática. Sabe, aqui está o texto, e o verso 6 ao verso 10 dizem que eles foram aprovados. A título de ilustração, você sabe que menino pequeno, filho pequeno, a gente não sabe o que vem da boca deles, né? Olhe, ou ele pode te colocar em cima do pedestal, ou colocar você lá embaixo, numa rapidez grande. Vou guardar o nome de um dos meus filhos, o nome dos filhos, não vou dizer qual foi. Fui com o Ivaneide fazer um exame de sangue com um dos nossos filhos. E a gente disse, não dói. Eu dizia, dói? Não dói. Dói. Vai ser furado, vai doer um pouquinho. Mas você é homem. Eita, então já não é Sara, né? Então é o Vitor Gabriel. Então, você é homem. Sou. Você é homem. Papai é homem. Papai é homem. Vamos lá. Aí quando sentou lá, botou o braço, botou o mangote, quando furou ele olhou assim e fez, sua. Eu digo, meu Deus, o que será de mim agora? Ele fez, sua geladeira. Eu digo, ufa, graças a Deus. Nós nunca tivemos o costume em casa de chamar nenhum palavrão. Mas ele poderia ter recebido essa orientação, essa informação. Eles estão crescendo, eu durmo em paz, porque eu não tenho mais o que influenciá-lo diretamente, mas indiretamente. Eu sei que um dia eu vou morrer, como vocês também, vocês sabem disso. Que os nossos filhos honrem a nossa história e mais ainda a história de fé da nossa família, em nome de Jesus. Diz o texto isso, olha aqui o verso 6 a 10, eles foram aprovados. Veja que o verso de número 7 em diante diz, as outras palavras que eles prometeram cumprir, não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Lê comigo o verso 8. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casa alguma para nossa habitação. Não temos vinhas, nem campos, nem semente. Verso 10, podemos ler juntos? Mas habitamos em tendas e assim obedecemos. Em tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Houve o teste, eles foram aprovados. Que os nossos irmãos, as nossas famílias da igreja presbiteriana do Pirangi
sejam provados dizendo: sim, nós não fazemos determinadas coisas que aí fora se faz, porque cumprimos e obedecemos a palavra de Deus, somos fiéis à palavra de Deus. Amém. Essa é a lição primeira. Eles ficaram firmes por gerações. Só um detalhe a mais para vocês: esse Jonadab é um daqueles 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Ele aparece. Então não é qualquer um, não é um que surgiu do nada. Lembra que quando os profetas de Baal estavam clamando, e chega Elias e ora ao Senhor, desce fogo do céu, e o Senhor disse, e Elias disse: Senhor, só eu fiquei assim. Não, tem mais 7.000 que não dobraram o joelho. Um desses 7.000 é Jonadab, que aparece depois em uma batalha e ganha renome na cidade e no país. Então, homens de firmeza, homens de palavra, mas que têm um coração temente a Deus, são homens que serão honrados e lembrados por gerações. Olho no olho, que eu esteja diante de uma igreja que honra a palavra, são fiéis à família e ao Deus da família, e serão bem prósperos em nome de Jesus, para a glória dele e nossa felicidade. Amém. Gente boa, gente amiga, observe que aqui está o extrato de exemplo do teste e as lições que o Senhor vai tirar. O próprio texto tem as suas lições. Dê uma olhadinha, por favor. O verso de número 13, que já lemos, você pode ler comigo mais uma vez? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vai e dizei aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedeceres às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. Não é um tom de frustração, embora que eu não vou usar essa palavra direta para Deus, mas diante de uma comunicação com vocês. Deus nunca será frustrado, Ele é onisciente, Ele sabe tudo que vai acontecer, mas nessa linguagem, nessa revelação, nessa convergência de inteligência, tá assim, aí diz assim: ora, e por que vocês não me obedecem? A palavra que mais sobressalta no texto é obediência. Não é que Deus está assim: oh, o que será de mim agora? Eles não me obedecem, eu agora... Não, Deus é Deus para sempre, louvado seja Ele. Mas eu não posso encarar esse relacionamento de Deus como se Ele ficasse passivo, melhor, impassivo, que Ele não sente alegria, não sente tristeza, embora que nada o atinja. Ele é imutável, mas quando Ele se revela, Ele se comunica na nossa linguagem, no nosso jeito de ser, e diz assim: eu queria que vocês obedecessem tanto a mim, como os filhos de Recabe obedecem aos seus pais, aos seus ensinamentos. Ele está dizendo assim: porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedeceste. Veja o verso 15, a didática do verso 15, por favor. Começando de madrugada, vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo o quê? Convertei-vos agora cada um dos seus maus caminhos, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. Há uma só voz, lê comigo. Mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedeceste a mim. Ora, o contexto nós sabemos. Eu não vou explorar o texto no seu contexto, que Israel estava desobedecendo a Deus, adorando a outros deuses, estava flagrantemente virando as costas para Deus. Está claro. A minha mensagem nessa noite para você, para exortar você, é que facilmente podemos conhecer e não obedecer. E aqui eu vos lembro palavras do Novo Testamento: a quem muito se dá, será também muito cobrado. E nós sabemos o que devemos fazer, não apenas saber, mas colocar em prática. Não foi Tiago que disse: não sejam apenas mero ouvintes do Evangelho, mas sejam operosos praticantes. O texto continua e diz que o Senhor mandava, e o Senhor diz: mas vocês não têm se inclinado, vocês não têm dado ouvidos. Eu sou filho de Caruaru, da feira de Caruaru, da mesma rua. E aos sábados, mamãe ia à feira, e por ser caçula, quem levava a cesta? E quem trazia a cesta? Levava vazia e voltava com ela cheia. O caçula ia para a feira. E dependendo da negociação, da compra,
O vendedor dava ouvidos, de acordo com a proposta que mamãe fazia, porque toda senhora que sai para comprar, ela diz assim: quanto custa 10 laranjas? R$3. E tudo. Aí ele assim, aí é diferente, porque tudo que é escolhido é mais caro. E o que não é escolhido, a gente já sabe o preço que vai dar, porque tem perdido. Então 10 por 3, 100 eu faço por R$10, está bom para a senhora? Disse, não, tem estragada no meio. O que eu quero dizer para vocês é que, dependendo do negócio, nós damos ouvido. E já tem pessoas com olho clínico que nem dá proposta, porque diz, isso é furada. Ora, se nós sabemos fazer negócios assim, e damos ouvidos ou não a propostas para a nossa vida, para o crescer do nosso patrimônio, vos trago a exortação. E por que é que nós não damos ouvidos à voz de Deus para a nossa vida? Se nós sabemos, se vacilarmos na análise, no diagnóstico, podemos ter prejuízo, diminuir o nosso patrimônio. E eu vos digo, qual o maior bem da nossa vida? Porque não damos ouvidos ao Senhor, porque não obedecemos a Ele. Por isso, ouvi sempre a voz do Senhor para o nosso bem, para o vosso bem. Amém. Algumas lições aqui, já marchando para o final. O profeta Jeremias, ao escrever, ele escreve no período, porém a coleção do seu texto, da sua escrita, não está em cronologia, mas em aceitação. Por exemplo, o capítulo 34, era para vir primeiro que o 35, não, ele é, a história do capítulo 34, era para ser a do 35, porque essa história aqui foi antes da destruição do templo. E o 34 fala completamente de Zedequias. Zedequias foi um homem que quebrou a palavra, um homem sem palavra. Pense num rei que fazia festa, assinava contrato, acordo bilateral, mas não cumpria. Capítulo 34. Ele disse que ia dar alforria a todos os escravos da sua época. O capítulo 34, verso 11, diz que ele não cumpriu. E veio a palavra do Senhor e disse, você vai sofrer o castigo por não cumprir sua palavra. E o mal veio do norte, a saber, Nabucodonosor, e Zedequias desce para lá. Já o texto do capítulo 35 aconteceu de 10 a 15 anos antes da destruição do templo. E o Senhor está dizendo assim, tenham palavra, honrem, pois isso faz diferença. Ora, se o rei Zedequias não cumpriu palavra, mesmo que com pessoas pagãs, mas ele deu a palavra, e a nossa palavra, quando assinamos, quer queira, quer não, nós representamos a nossa fé. Quando uma pessoa descumpre sua palavra, seja em qualquer âmbito social, se olha para a pessoa e diz assim, mas ele não é o pastor Romeu? Por que ele não cumpriu a palavra, o acordo, o contrato? Em seguida já está chegando perto de quem, pastor Diogo? Do meu Senhor. Que nós não sejamos pessoas que vamos abrir mão da nossa palavra para se dar bem, porque podemos quebrar a palavra, se damos bem momentaneamente, William, mas vamos chegar e dizer assim, você faltou com a palavra, com a verdade, você não tem honra, você não merece. Não é palavra merecer, você não é uma pessoa que deve se portar à frente, estar à frente de forma digna. Volte a sentar e aprenda a ser forjado pelo caráter cristão. Veja que o texto nos diz que Jeremias chama os filhos de Jonadab e diz o seguinte, verso 14, leia comigo, por favor. Podemos ler juntos o verso 14 mais uma vez? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. Vos lembro o mandamento do Senhor, honra teu pai e a tua mãe. Este é o mandamento com promessa. Para os filhos mais jovens aqui presentes, a melhor maneira de honrar os pais, é amando, é servindo, é obedecendo. Ouça os seus pais. E que, como diz o livro de Provérbios, que os pais ensinem, ouça, filhos, o ensinamento dos seus pais e as instruções das suas mães. O texto nos diz que eles honraram as palavras de seu pai.
dos seus pais. Respeitem os conselhos dos seus pais. Principalmente você que já é adulto, um filho idoso, um filho dos seus 40, 50 anos. Respeite os conselhos de seu pai ou da sua mãe. Há um salmo que aqui é colocado quando eu visito algumas pessoas da igreja e são idosos. Eu faço questão de ler, que é a oração do idoso. Súplica de um ancião. É o Salmo 71. E no Salmo 71, verso número 9, diz assim: não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desamparem. Eu sei que Deus não vai me desamparar. Eu sei, mas que os nossos filhos não nos desamparem. Honrem seu pai e a sua mãe. Amém. Estes personagens do texto estão mostrando que estão distantes há tantos anos do seu pai original, da Jonadab, mas continuam firmes. Honre seus pais, para que haja prosperidade na sua vida, em nome de Jesus. Vamos continuar o texto. O verso 18 e 19 tem uma promessa. Eu vou fazer as aplicações. Depois que eles foram aprovados, depois que eles se viram como exemplo, olha a promessa do Senhor. À casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou, por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Honra teu pai e a tua mãe. Teme ao Senhor, que não faltará da tua casa representante na presença do Senhor. Quando Israel foi destruído, passa 70 anos no cativeiro. Depois vem Neemias, o reconstrutor. É porque algumas vezes a gente não lê com esse detalhe. Embora que nós, eu cito Marcos Weber agora na minha cabeça, somos os profissionais da pregação, do culto, da religião. É que nós temos esse detalhe. Mas aqueles nomes que um ao lado do outro fortalecia, um estava ao lado do outro. Neemias, capítulo 3, verso 14, diz que um dos melhores reconstrutores, que ficou no portão principal, era da família de Jonadab, era um recabita. Deus cumpre sua promessa. 70 anos depois desse texto, há 75 anos, há 80 anos depois do texto, 2 gerações, quem estava lá, reconstruindo a cidade, os muros, a economia da cidade, reconstruindo a normalidade da cidade, um que manteve firme sua palavra, à sua casa e ao seu Deus. Eu só não obedeço à minha família se ela estiver ensinando palavra que não seja de acordo com a palavra de Deus. Mas mesmo assim, vou honrá-los com respeito, mas nunca desrespeitá-lo. Mas estarei honrando minha família, dizendo: mas papai, mamãe, mas a Escritura diz isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos conviver. Deixa eu viver de acordo com esse ponto aqui. Não irei decepcionar o Senhor, nem desabonar o Senhor publicamente, mas honrarei a minha palavra diante do Senhor. Quando tiver já saído de casa, deixará o homem, o seu pai, sua mãe, quando for, de fato, dependendo. Mesmo assim, mesmo que meu pai fosse ateu, poucas pessoas sabem disso, daqui de Pirangi, mas eu sou filho de um espírita, kardecista. Meu pai era pai de santo kardecista. Até os 12 anos, eu estava dentro de um centro espírita para ser o sucessor do Manu lá em Caruaru. Recebia passe, dava passe. Sabe? E mesmo assim, que as pessoas, se meu pai estivesse aqui, eu estaria respeitando e nunca estaria afrontando os seus ensinamentos, mas não deixaria de ensinar a palavra do Senhor a todos e viver a palavra do Senhor. Mas honraria meu pai, em todo sentido. Mesmo se ele fosse ateu, espírito como era, mas honraria meu pai. Está clara a lição, pastor Diogo? Mesmo que eu tenha a fé que nós temos juntos, e que meu pai, minha mãe, seja até uma prostituta, viva na prostituição, mesmo assim honrarei minha mãe, dizer: mamãe, deixe isso, hoje eu tenho condição de sustentar a senhora, de dar dignidade à senhora, mas eu nunca deixarei de pedir a bênção à minha mãe, mesmo que ela esteja no prostíbulo.
E aí? Isso é família. E eu vejo que os dramas de vocês não são tão grandes. Então, que na sua casa vocês mantenham a palavra de Deus e a palavra de um para com o outro, em nome de Jesus. Os costumes de casa. Conclusões e algumas aplicações. O tema da mensagem é os recabitas, lições para a família de hoje. Primeira lição para a família de hoje: união familiar e fidelidade aos valores. União familiar e fidelidade aos valores. Os recabitas permaneceram unidos como uma família ao longo das gerações, mantendo-se fiéis aos valores e mandamentos transmitidos pelos seus antepassados. Da mesma forma, nós, como famílias, podemos fortalecer nossos laços através do compromisso mútuo de honrar e seguir os valores cristãos dentro da nossa casa, em nome de Jesus. Façam isso. Desligue toda a pornografia da sua casa. Não estimule nenhuma mentira, nenhuma traquinagem satânica esteja presente na sua casa, em nome de Jesus. Segunda lição: priorize a relação com Deus. Os recabitas priorizaram sua devoção a Deus sobre todas as coisas, mantendo-se fiéis em sua fé, mesmo em meio a pressões e influências do mundo ao seu redor. Da mesma forma, mesmo sofrendo todas as pressões seculares, que a nossa família e a nossa casa mantenha-se firme em Cristo Jesus. Sejam fiéis. Por último, priorize a relação com Deus. Os recabitas priorizaram sua devoção a Deus sobre todas as coisas, mantendo-se firme em sua fé, mesmo em meio às pressões e influências do mundo ao seu redor. Da mesma forma que a nossa família tenha plena prioridade em uma relação verdadeira com Deus. Eu não vou dizer a vocês, tenham todo dia, melhor, eu vou dizer a vocês, mas eu sei que vocês não vão fazer, na sua grande maioria. Tenham culto diário na presença de Deus em sua casa, culto doméstico. Com toda sinceridade, está sendo gravado. Eu acho que nem entre os pastores tem culto diário em suas casas. Mas que haja culto na sua casa sempre ao nosso Deus, em nome de Jesus. Eu não vou dizer assim a você que faça da sua casa um altar ao Senhor diário, mas que você seja um altar diário por onde quer que você vá e fale desse grande amor de Deus, em nome de Jesus. Meu querido, queridos irmãos e irmãs, assim termina a nossa pregação nessa noite, mostrando a vocês esse exemplo, para que nós possamos dizer assim: sim, tenho na minha casa problemas, mas meu pai e minha mãe disse que enquanto estivéssemos reunidos à luz da palavra de Deus, Deus seria o nosso socorro bem presente. Sabe de uma coisa? Eu vou manter a palavra do meu pai, da minha mãe, eu vou obedecer ao meu Deus. Por isso, primeiro desafio é: em tudo obedeçam a palavra do Senhor. Sigam os ensinamentos de Jesus Cristo, o maior exemplo de fidelidade e obediência. Eu não poderia terminar uma mensagem dessa e não aplicar que o maior exemplo que nós temos de fidelidade e obediência é Jesus Cristo. Ele que disse, veio ao mundo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele que disse no Getsemane: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Nós temos vontades contra a vontade de Deus, mas quem conhece a vontade de Deus subjuga a sua vontade e diz: mas seja feita a tua vontade. Eu tenho vontades que são afrontosas aos ensinamentos de Deus, mas eu prefiro cumprir a vontade dele e não fazer cumprir a minha vontade. E peço ao Senhor, limpa, pule, ajuda mais para que eu não tenha vontades antagônicas ao teu querer. Foi Jesus que disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. No Salmo 40, verso 8, que é um salmo messiânico, olha o que o salmo diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. O salmista já expressa que o Messias, o Cristo, o nosso Salvador, iria dizer expressamente: agrada-me fazer a tua vontade. Filhos, amados, igreja querida, que a nossa casa tenha gratidão e seja suave
cumprir a vontade de Deus no nosso coração. Assim como nós, e é uma forma legítima e bonita, nos ocupamos em ordenar a nossa casa, colocar enfeite na noite de Natal, ou em alguma festa de aniversário ou de casamento, façam isso, não deixem de fazer isso, mas entenda que há algo mais belo e sublime, que toda a nossa casa seja o Espírito de Deus que motiva a nossa alegria, a nossa festa, o nosso festejo. Obedeça ao Senhor, mesmo que aparentemente você se dê mal, obedeça ao Senhor, que lá na frente você vai comer o pão suave da obediência. Santo homem, santa mulher, lembre do voto que você fez um para com o outro no dia do casamento. Alguns estão recém-casados, estou vendo 2 recém-casados que eu fiz aqui, né? Um em novembro e outro em dezembro. Por sinal, a pele de vocês está até mais bonita ultimamente. Deus abençoe vocês. Eu me lembro dos votos de vocês. Eu lembro dos votos que eu fiz há 32 anos a Ivaneide. Eu acho que os pastores tinham muito medo que eu não fosse fiel a Ivaneide, porque foram 3 pastores no meu casamento. 3. Ezequiel Azanã, Davi Araújo, irmão do Enoque Araújo, e Wilson Bezerra. 3. Eu digo, o que foi que tu fizesse? Ivaneide, nada, nem eu também. E cada um dava uma palavra mais potente, mais, eu digo assim, eita gota. 32 anos. Olho no olho, Ivaneide. Mantenho minha palavra com você, minha fidelidade, meu amor. Sou tentado, mas lembro da palavra que eu dei a Deus, depois a você. Ando de cabeça erguida por Deus, mas muitos pensamentos já me envergonham, mas mesmo assim não fez com que esse pensamento envergonhasse na prática nem a minha casa, nem a você, nem a igreja. Dei minha palavra a você. Vocês deram a palavra, primeiro foi a Deus, depois ao cônjuge. Se você quebra a palavra diante de Deus, aqui ou aqui no coração, será fácil quebrar a palavra para com o cônjuge. Por isso, obediência à palavra de Deus, pois essa é a palavra que segura todas as nossas infraestruturas sociais. A base de tudo, melhor, o ápice de tudo, a pirâmide de tudo, é a palavra de Deus. Obedeçam a Ele. Jovens, honre seu pai e sua mãe. Cuide deles. Não mintam. Tenham cautelas com o que vocês fazem, principalmente com essa estrutura louca de vida que nós estamos vivendo. Semana passada eu estava orientando a pessoa, eu disse, e o que é isso? Ele disse, é um tal de OnlyFans. Eu disse, o que é isso, brother? Pastor, eu estou viciado num tal do OnlyFans. Eu digo, me explica aí. Você foi explicando, eu digo, o que, cara? O quê? Que história é essa? Você paga, porque só é um meio comunicativo, porque o pecado é o mesmo desde Raabe. Só que Raabe, a meretriz, lá em Jericó, você tem que ir lá, ficar na fila e entrar para ver a mulher despindo, dançando e fazendo coisas eróticas. Hoje você no seu celular assim, somente, eita, potência, legal. Mas o pecado é o mesmo, só mudou a comunicação, o acesso. Olho no olho, por causa da obediência à palavra de Deus, tenha vergonha e santidade na sua casa, em nome de Jesus. No seu casamento, do mesmo jeito. Se você vem de um divórcio, está no segundo casamento, honre e se guarde cada vez mais, para que não haja dores e dificuldades na sua vida. Honre sempre. E eu vos digo, casamento para nós não é sacramento, como a Igreja Católica, mas também não pode ser uma via tão simples que a gente faz e desfaz toda hora. Por causa do Senhor, que o meu casamento seja santo para a glória dEle. Vamos terminar?